Do ponto de vista chinês, isso é uma conquista e significa que eles passaram no teste de convertibilidade. Passed the test of convertibility. Philip, a China é um tópico em evidência no momento. A desvalorização do yuan não está apenas causando um fluxo de saída de dinheiro do país, mas também está afetando o fluxo de entrada, o IED. Qual é a situação do capital chinês na Suíça? Primeiramente, eu gostaria de comentar sobre a sua pergunta. Recentemente tem havido muita agitação e nervosismo em relação à desaceleração do crescimento econômico, à desvalorização do yuan e ao recente fechamento da Bolsa de Valores de Xangai. Esses eventos geraram incerteza e volatilidade e, obviamente, investidores não gostam disso. Entretanto, como Tidjane Tian recentemente disse, a China está passando por um período de transição de uma economia de importação para uma economia de consumo. Respondendo à sua pergunta, a Suíça teve uma ótima oportunidade de 2008 a 2012, quando tinha uma filial do Banco da China em Genebra. Mas, como sabemos, a filial foi vendida para Julius Baer. Now, the problem with that is No ano passado, em janeiro, foi fechado um acordo de swap entre o Banco da China e o Banco Nacional da Suíça. E o próximo passo foi a criação de uma câmara de compensação. a good step, but the next step is to have a clearing house. Do ponto de vista chinês, essa câmara só poderia ser em uma filial de um banco chinês. Em 15 de janeiro desse ano, o Banco de Construção da China abriu uma filial em Zurique. Portanto, agora estamos prontos para competir nessa área. Zurich. So now we are in a position to compete and to do things. Entretanto, é importante notar que 90% das transações entre a Suíça e a China ainda são realizadas em francos suíços, dólares americanos e euros. Em se tratando de oportunidades, as aquisições chinesas atingiram níveis recordes em 2015. À medida que a China expande, o FMI também reconsiderou o yuan e o incluiu na cesta. Será que essa disposição para aumentar a influência pelo governo chinês foi inútil, considerando toda essa volatilidade no mercado? Você acredita que a decisão do FMI foi baseada na morte da moeda chinesa? Precisamos considerar os fatos. Primeiramente, a reavaliação da cesta foi feita em novembro do ano passado e entrará em vigor em outubro desse ano. O Wall Street Journal tem uma postura não muito favorável aos investidores, o que é uma hipocrisia, pois esse movimento não teria sido possível sem o apoio dos Estados Unidos. Now, what is the situation? Along the new basket distribution? Em se tratando da distribuição da nova cesta, os Estados Unidos terão 42% e o euro ficará com 31%, o yuan com quase 11% e a libra esterlina e o iene japonês com 8% cada. Yen with 8% each. So that will be the new distribution. But you may imagine. Entretanto, vai demorar algum tempo para que esse movimento surta efeito. So from the Chinese perspective, nesse sentido, do ponto de vista chinês, isso é um tipo de reconhecimento de sua economia e de sua moeda, e significa que eles passaram no teste de convertibilidade. A China é a segunda maior potência econômica mundial. This is something meaning that they passed the test of convertibility. Obviamente, sabemos que há questões em relação à transparência, ao acesso a dados confiáveis e à reforma do sistema financeiro chinês. Essas são as condições para as autoridades do país.
Entretanto, eu diria que o movimento tenha sido como um grande abraço dos Estados Unidos e não um caso de morte. American hug than a kiss of death. Essa é uma boa maneira de se avaliar esse movimento, mas em se tratando de percepções, as autoridades chinesas estão se esforçando muito para passar um ar de tranquilidade em relação à depreciação do yuan. Em sua opinião, até onde a moeda chinesa poderá cair? Primeiramente, precisamos considerar as variáveis fundamentalistas, como os economistas sempre fazem. Temos uma enorme quantidade de reservas de divisas na China e a taxa de crescimento ainda é interessante, a 5% ou 6%, e representa uma grande conquista, considerando as condições atuais. Além disso, a balança comercial ainda está muito positiva. Esses fatores devem contribuir para uma perspectiva positiva no longo prazo para o yuan, considerando que o governo chinês nunca vai sair totalmente do controle de sua moeda, como os Estados Unidos o fizeram. Nesse sentido, esses fatores estão claramente mudando a perspectiva. E o último elemento a se considerar é o fato de que a China não é mais um país emergente, e sim a segunda maior potência econômica mundial. Sim, a China certamente tem um grande poder econômico. Muito obrigada pela participação e por compartilhar suas perspectivas com a gente. Obrigado. Isso encerra nossa entrevista, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações. Até mais!